Artes visuais, elas representam um conjunto de produção criativa humana, mais amplo e rico que conhecemos, pois abrangem uma série de formas artísticas bastante variadas. Então, de modo geral, a gente pode dividir em bidimensionais e tridimensionais. Então, vocês analisando essa figura aqui, vocês vão ver o que seria essa obra em plano bidimensional, um plano que tem apenas duas dimensões, ou seja, largura e altura. Então, vocês veem em plano, vocês não têm ideia da profundidade desse desenho. Diferente, né, se a gente for analisar, diferente, por exemplo, desse outro. Ó. Estão vendo? O cubo. A gente não tem ideia de volume na obra bidimensional. Então, analisando esse quadrado na folha, vocês vão ver que a bidimensional a gente acaba não tendo a gente não consegue visualizar a questão da profundidade. A gente vê apenas um quadrado. Não vê, por exemplo, se é uma caixa de água quadrada ou se é uma caixa funda. A gente acaba perdendo essa questão da dimensão. Quando a coleguinha entrar, são duas. Mas é super rapidinho a aula que eu não costumo estender muito as aulas, tá? Ó, então, voltando. Em artes visuais, a gente tem dois tipos de plano: o plano bidimensional e o plano tridimensional. É aquela história que a gente vê em filmes, 2D e 3D. Então, o pessoal sempre quer assistir filme 3D. Então, qual a diferença de 2D para 3D? É o plano. Então, no bidimensional, a gente não tem essa noção de profundidade. Por exemplo, se vocês forem analisar esse desenho aí, não dá para ver se ele é fundo, se ele representa uma determinada estrutura, que ela seja. Quando eu vou colocando no carregador. A gente não tem ideia, por exemplo, se ela seja uma caixa de supermercado. A gente só tem ideia que é um quadrado. A gente não tem essa ideia de profundidade analisando essa obra em plano bidimensional. As formas de arte bidimensionais são aquelas que formam as superfícies planas de profundidade tátil, ou seja, ao que você passa apenas a mão por cima. Existem formas de artes bidimensionais, sendo as básicas: desenho, pintura, gravura, caligrafia e fotografia. Então, desenho é quando você coloca um determinado objeto ou ferramenta em cima de uma determinada superfície e você vai contornando através de linhas, de pontos, e aí a gente faz o desenho. Pintura é quando você passa uma determinada substância sobre uma superfície, fazendo alguns desenhos, mas sem tanto apego também a esses pontos, essas linhas, é apenas espalhando essa determinada substância, que seria a tinta. Então, desenho uma coisa mais contornadinha, com uma ferramenta ou objeto. Pintura a gente tem mais aplicação de uma determinada substância, no caso a tinta. Gravura. Gravura a gente conhece na nossa região, por exemplo, a xilogravura, né, que seria corte em madeira. Por exemplo, você gravar na madeira seu nome. Então, a gente vê, por exemplo, em filmes, aqueles casais de namorados que eles gravam o nome um do outro num tronco de uma árvore. Então, isso é gravura. É você, através de técnicas manuais, criar alguma determinada obra. Caligrafia, né? São aqueles desenhos mais bonitinhos, como vocês sabem, com a letra mais contornada, toda de uma forma diferente. Antigamente, com aquelas penas e tal. Hoje a gente já tem pincéis apropriados, ou até com lápis normal, desde que você já tenha a técnica de uma boa caligrafia. O que inclui também a escrita, né? A escrita é uma forma de caligrafia. Fotografia, eu acho que todos têm contato, né? No caso, você tirar uma foto, você registrar através de luz uma determinada imagem, seja com o celular, com a câmera, ou com o flash, né? Você acaba formando a fotografia. E aí vocês vão ver nessa imagem, a gente tem algumas figuras. Por exemplo, no caso ali, vocês vão ver no canto direito, vocês vão ver caligrafia, né? Que seria a letra. Vocês vão ver a pintura na número 1, né, nessa
no canto esquerdo, vocês vão ver aí essa última, no canto direito, que representa essa onda. Isso aí seria uma gravura, foi colado papel em cima, foi feito todo um trabalho manual para que gerasse essa obra, ela seria uma gravura. E nesse último de baixo, esse Pokémon, né, você vê esse bichinho, seria desenho, né, porque é uma determinada instrumento ou material que você passa, né, contornando, fazendo linhas, pontos e forma o desenho. Então, para se criar uma noção de tridimensionalidade em obras bidimensionais, como desenho e pintura, foram desenvolvidas algumas técnicas de representação da tridimensionalidade. Ou seja, bidimensional a gente é um plano, né? Você não tem essa noção de profundidade. Mas em obras bidimensionais, ou seja, desenho, a gente pode ter uma ideia de profundidade. Como eles fazem isso? Com o uso de sombra. Então, aí, por exemplo, você já consegue sentir profundidade. Você consegue pensar em entrar em uma janela, pensar em entrar numa porta. Você tem essa noção de profundidade, que tem algo, digamos, atrás. E agora vamos entrar em tridimensionalidade. É uma obra tridimensional, ou seja, que a gente tem ideia de altura, largura e profundidade. No caso, esse cubo. É diferente esse cubo daquele quadrado. Esse cubo a gente consegue perceber que tem algo abaixo, que tem algo profundo. Mesma coisa do caderno. Se a gente for olhar ele só assim de frente, ó, a gente vê um quadrado. Se a gente vê ele um pouco de lado, ó, a gente já vê que ele tem profundidade. Passando aqui nessa obra tridimensional, né? São representações artísticas tridimensionais, são aquelas que apresentam altura, largura e profundidade. As formas tridimensionais são aquelas que apresentam volume em vários planos diferentes. Das diferentes formas de artes tridimensionais, algumas se destacam. Escultura baixo e alto relevo. Essa baixo relevo, escultura acho que vocês sabem, né? Aquela, por exemplo, estátua, escultura de alguém, uma representação de alguma coisa. E baixo relevo, por exemplo, é fazer em parede. Quando vocês passam a ver aquele muro com aqueles desenhos, pelo menos em um plano que você não sinta tanto ela para fora. Ela pode ser uma escultura em uma determinada pedra. Você faz na pedra uma escultura. Então é baixo relevo. Quando é alto relevo, é que ela se destaca da superfície. Então, por exemplo, você faz, digamos, muito acima do solo, uma estátua, por exemplo. Uma estátua que não tem nada ao redor, só ela acima. Ali é alto relevo. Arquitetura. Por exemplo, fazer habitações humanas, fazer uma casa, né? Seria uma obra de arquitetura. Pirâmides, né? São obras de arquitetura. E instalação é uma determinada obra artística recente e você passa e você consegue sentir, digamos, a textura daquilo, etc. A gente vai ver aqui na frente, ó. E, então, nessa número um aqui, ó, que tem tipo essas camisas, isso é obra de instalação. Você consegue passar e sentir, ver, tocar, entendeu? São obras que são obras mais recentes. Escultura, vocês vão ver algumas esculturas aqui, todas elas em alto relevo, ou seja, acima da superfície, de certa forma, podem ser bem altas. A gente tem arquitetura, no caso aqui, essa pirâmide, que é uma arquitetura, e esse desenho dessa casa. E no caso das arquiteturas, elas geralmente são relacionadas a habitações humanas. Formas tridimensionais básicas. O que é básico em uma determinada obra tridimensional? Cubo, cone, esfera, pirâmide, paralelepípedo e cilindro. Como a gente vai ver aqui, ó. São essas as obras tridimensionais. Ou seja, você consegue perceber que é uma bola e não um círculo. Então, o círculo algo que você contorna, né? Você vê apenas por cima. Já a bola, no caso, essa esfera, você já tem a dimensão de profundidade. Você consegue sentir aquilo. O cubo, né, a mesma coisa, é diferente do quadrado. O quadrado é só os quatro lados. O cubo não, você tem ideia de profundidade. Onde da mesma forma, pirâmide e paralelepípedo. Se a gente decompor essas representações artísticas de obras tridimensionais, a gente vai ter cortes, dobras,
superposições e sinestesia. Corte é quando você corta um determinado papel, dobra quando, por exemplo, alguém já fez barquinho de papel aqui, ou aviãozinho de papel, origami, são coisas que você faz dobrando papel. Por exemplo, aqui tem um da aula de arte de ontem, né? Um aviãozinho de papel. Então, você faz dobrando papel. Então, você pode fazer cortando também. É outra representação artística, isso é o básico. Superposição é, por exemplo, você faz um monte de bolinhas de papel. E aí você vai colando uma em cima da outra até formar uma pilha. Então, isso é uma obra artística por superposição. E dá uma obra tridimensional, porque você consegue perceber volume, no caso, altura, largura e profundidade. Você consegue ver o volume. E sinestesia é, no caso, aqueles planos que a gente consegue dividir corretamente. Por exemplo, uma estátua, as estátuas que são realmente perfeitinhas. Se você partir ela no meio, um lado vai ser igual ao outro. Por quê? Porque tem essa ideia de sinestesia. E obrigado aos que assistiram aqui. A gente pode tentar resumir a nossa aula da seguinte forma. Obras bidimensionais são aquelas que a gente consegue sentir apenas a largura, né, e a altura. A gente não consegue ter aquela ideia de profundidade. É como mostrei, né, o caderno. Vocês podem pegar mais pequenininho. Você olhando assim, você vê apenas o quadrado. A partir do momento que você vira ele um pouquinho ao lado, você percebe que tem profundidade. Ou seja, a gente percebe que é uma obra assim, seria bidimensional, mas se você olhar assim, ó, já seria tridimensional. Das formas bidimensionais, a gente tem desenho, gravura, caligrafia, entre outros. E da forma de tridimensional, a gente tem escultura, arquitetura e etc. Eu já postei uma atividade e vocês